Olá, crianças! Vamos agora para a nossa segunda videoaula dessa terça-feira com aula de matemática. E hoje nós vamos ver algumas atividades que envolvem adição e subtração, duas operações matemáticas que nós estamos estudando ao longo desse período, não é isso? A adição nós já sabemos que é uma operação matemática que dá a ideia de adicionar, de juntar certos elementos. E na subtração nos dá a ideia de tirar ou de comparar os elementos. Então, abram o livro de vocês na página 133 e hoje nós vamos fazer algumas dessas questõezinhas envolvendo adição e subtração. Para fazer essas duas operações matemáticas e outras operações matemáticas também que existem, nós podemos usar um recurso que é a calculadora, certo? A calculadora é um aparelhozinho que ela faz cálculos. Então, nós vamos ver aqui para que serve. Ele faz a pergunta aí, né, na primeira questão. Você já usou calculadora? Para que serve a calculadora? Aí você responde nesse espacinho que tem aí embaixo, certo? Se você já usou a calculadora e para que ela serve. Nós já vimos aqui que a calculadora ela serve para fazer cálculos. Então, na segunda questão, nós vamos fazer alguns cálculozinhos matemáticos usando a mente, né, o cálculo mental e a calculadora, caso você tenha uma calculadora em casa. Calcule mentalmente, escreva o resultado e depois use uma calculadora para conferir sua resposta e escreva o resultado no visor abaixo. Então, aqui, o primeiro cálculo que ele traz é 4 mais 5. Quanto é 4 mais 5? Você vai ter que responder aí mentalmente e depois colocar lá nesse visorzinho que tem os quadrinhos, né? Simbolizando a calculadora, e você vai colocar o resultado lá no final, tá bom? 4 mais 5. Você vai ter que usar somente a mente para fazer este cálculo. Agora, o outro é 6 mais 4. Quanto é 6 mais 4? Aí você vai aí calcular na sua mente quanto é 6 mais 4. E depois colocar aí o resultado. Tanto nesse tracinho ao lado de 6 mais 4, quanto nos dígitos aqui. 6 mais 4 é igual a, e nesse dígitozinho aqui em branco, você vai colocar o resultado. Agora, uma subtração. 9 menos 5. Quanto é 9 menos 5? Eu tenho 9 elementos, 9 coisas, e tiro 5. Aí você vai fazer esse cálculo e colocar o resultado. E o outro é 7 menos 4. Quanto é 7 menos 4? E aí você vai calcular mentalmente, tá bom? E aí depois, se possível, você verifica aí com a calculadora se você acertou todos esses cálculozinhos aqui, tá bom? Na terceira questão diz assim: crie uma situação com a adição 3 mais 4 igual a 7. Então, você vai criar uma situação. Você pode escrever um probleminha matemático, por exemplo. Ana tem 3 maçãs e ganhou de sua avó mais 4 maçãs. E aí, qual é o resultado? Quantas maçãs ela ficou no total? Aí você vai fazer o cálculozinho e aí depois vê 3 mais 4 é igual a 7, não é isso? 3 mais 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, então, Ana ficou com 7 maçãs no total. Isso foi só um exemplo, caso você queira escrever, tá bom? Agora, você também pode fazer desenhos. Você pode fazer desenhos de laranjas, de palitinhos, bolinhas, pipas, o desenho que você quiser, mas que seja com essa situação de adição. 3 mais 4 igual a 7, tá bom? Ou você pode também fazer colagens. Você pode pegar um livro ou uma revista velha que você não queira mais e aí fazer essa adição, tá bom? E colar. Na outra página, na página 134, nós vamos aqui ver alguns erros. Nós vamos ver alguns fatos e detectar qual que está errado e qual que está certo, tá bom? Ó, caça aos erros. Nós vamos caçar os erros aqui. Ó, esse garotinho, ele faz um cálculo aqui. 5 mais 3 é igual a 9. 5 mais 3 é igual a 9? Vamos ver aqui usando os nossos dedos, tá bom? 5 mais 3, não é isso? Então, vamos aqui calcular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Então, 5 mais 3 não é 9. Então, ele diz errado, né? 5 mais 3 não é igual a 9. 5 mais 3 é igual a 8. Então, agora sim. Então, vamos agora aqui na letra A. Descubra 3 erros e faça um X no quadrinho de cada um deles. Então, em cada uma dessas situações aqui, desses cálculos, tem um quadrinho ao lado e você vai fazer um X no cálculo que está errado. Vamos aqui, 3 mais 2. 3 mais 2 é igual a 5. 3 mais 2 é igual a 5, vamos verificar, ó. 3 mais 2. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá certo. 2 mais 5 é igual a 6. Então, 2 mais 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 2 mais 5 não é igual a 6. 2 mais 5 é igual a 7. Então, você vai fazer um X aí. 8 menos 1 é igual a 7. Vamos aqui, ó. 8 menos 1. Vou tirar 1. Vai ficar quanto? Ó, tirei esse dedo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 8 menos 1 é igual a 7. Então, está certo. Então, não preciso fazer o X. 9 menos 5 é igual a 4. 9 menos 5 é igual a 4. Sim, né? 1, 2, 3, 4. Então, tá certo. 1 mais 6 é igual a 7. 1 mais 6. 1 mais 6 é igual a 7. Ó, 6, 7. Então, 1 mais 6 é igual a 7. Então, está certo. 2 mais 6 é igual a 7. Então, 2 mais 6. Então, 2. 1, 2 mais 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 2 mais 6 não é igual a 7. 2 mais 6 é igual a 8. Então, você vai fazer um X aí do lado. No outro, 6 mais 3 é igual a 9. Ó, 6 mais 3. Vamos contar primeiro aqui, ó. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mais 3. 6, 7, 8, 9. Então, 6 mais 3 é igual a 9, tá certo. 3 mais 3 é igual a 6. 3 mais 3 é igual a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 3 mais 3 é igual a 6, tá certo. 2 menos 2 é igual a 1. Eu tenho 2 e tiro 2. É igual a 1? Não, né? É igual a 0. Então, essa daí também está errada. Então, você vai fazer um X. 2 menos 2 é igual a 0. E não 2 menos 2 é igual a 1. Então, tá errado. Na letra B, você vai corrigir, tá bom? Agora, corrige os 3 erros e indique o resultado correto. Você vai corrigir esses 3 que estão errados da maneira correta, tá bom? Você vai fazer o cálculo certinho dessa vez, certo? Então, na quinta questão diz assim, adição e medida de tempo. Nós vamos verificar que utilizar as medidas de tempo, que no caso aqui é o relógio, ele traz o relógio e colocando a adição. O relógio da esquerda está marcando o horário certo. O da esquerda está marcando 3 horas, não é isso? Ó, porque o ponteiro pequeno está apontando para o 3 e o ponteiro grande está apontando para o 12, né? Então, o 12 ele marca a hora. Então, é exatamente, né? Ele marca aqui os minutos. Então, 12 é a hora exata. Então, 3 horas em ponto, certo? Então, e ele continua. O relógio da direita está adiantado em 1 hora. Então, o da direita está adiantado 1 hora. Desenhe os ponteiros no relógio da direita e indique a adição correspondente. Nós vamos primeiro aqui fazer a adição. No relógio da esquerda, ele está apontando o ponteiro pequeno para o número 3. Então, você vai colocar aí 3, né, nesse primeiro tracinho. Mais quanto? Se ele está marcando a hora exata, nós vamos colocar mais 1, certo? Então, 3 mais 1 é igual a 4. Então, no relógio da direita está adiantado 1 hora. Então, qual é a hora exata que está aí no relógio adiantado da direita? 4 horas. Então, você vai desenhar os ponteiros corretamente. O ponteiro pequeno no número 4 e o ponteiro grande apontando para o número 12, certo? Que
Número 12 indica aí os minutos. No caso, já fez 60 minutos, então 1 hora exata. Agora, na sexta questão, operação, medida de tempo e valor monetário. Então, aqui nós vamos ver a adição, certo? Ou a subtração com medida de tempo e valor monetário, que no caso aqui é dinheiro. O pai de André deixou seu carro neste estacionamento das 8 horas até as 10 horas da manhã. Calcule e responda. Então, aqui ele traz ao lado um quadrinho de valores, certo? Com o valor de cada hora, da hora de estacionamento, né? Quantas horas é o preço. Então, estacionamento e tabela de preços. 1 hora é R$4. Então, 1 hora, se o carro ficar 1 hora no estacionamento, a pessoa vai pagar R$4. As demais horas, que no caso é depois de 1 hora, então 2, 3, 4, em seguida, fica R$3 cada hora. Então, se for 2 horas, é R$3. Se ele passar 3 horas, aí vai juntar, né? 1 hora, que é R$4, mais 3, que é da segunda hora, e mais 3, que é das 3 horas. Então, tem que fazer esse cálculo. E aí ele pergunta, na letra A, durante quantas horas ele deixou o carro nesse estacionamento? Ele deixou o carro dele das 8 até as 10 horas. Então, vamos contar a partir do 8, né? 8, aí depois do 8, 9, 10. Ele deixou até as 10 horas. Então, quantas horas ele deixou o carro dele no estacionamento? 2 horas. Então, você vai colocar aí 2 horas. Na letra B, ele pergunta, quanto ele pagou por esse serviço? Ele pagou quanto por esse serviço, já que ele deixou 2 horas? 1 hora de estacionamento é R$4, certo? Então, você vai colocar aí 4. E quando as demais horas, fica quanto cada? Fica 3 horas. Como ele deixou 2 horas, então é 4 mais 3, certo? No caso foi 2 horas. Então, 4 mais 3 é igual a quanto? Aí você vai fazer esse cálculo e ver quanto ele gastou nesse estacionamento, tá bom? Na outra página, 135, tem alguns cálculos que você vai ter que fazer, efetuar essas subtrações. Efetue as subtrações e depois veja como os colegas fizeram. Você pode efetuar essas subtrações utilizando desenhos, utilizando cálculo mental, certo? Ou utilizando a calculadora, tá bom? O importante é que vocês resolvam esse cálculo ou esses cálculos de subtração. Essa outra questão não precisa responder, tá bom? Essa da letra B. Na oitava questão, nós vamos responder um desafio, certo? Que diz assim, use as informações e descubra quantos lápis cada criança tem, certo? Aqui o Pedro, ele fala que juntos temos 10 lápis, ele e essa outra garotinha, né? Então, eles dois juntos, eles têm 10 lápis, certo? Mas a Ana vai e fala, eu tenho 2 lápis a mais que ele. Então, nós temos que descobrir como descobrir esse desafio para saber quantos lápis cada um tem, certo? Nós sabemos que os dois juntos têm 10 lápis. Mas qual é o total de lápis que cada um tem, certo? Então, nós temos que desmembrar esse 10, esse valor 10, e descobrir quantos lápis cada um tem. Eu vou utilizar aqui palitos de picolé, tá bom? Para descobrir aí esse desafio. Você pode estar utilizando um outro recurso, tá bom? Ou então fazendo um cálculo mental também. Aqui eu tenho 10 palitinhos de picolé, certo? Eles dois juntos têm 10 lápis, então eu trouxe aqui 10 palitos. E aí eu vou dividir. De um lado eu vou colocar o do Pedro, de um por um, certo? E do outro lado de Ana. Então, um para o Pedro, um para a Ana. Um para o Pedro, outro para a Ana. Outro para o Pedro e outro para a Ana. Um para o Pedro e outro para a Ana. E sobrou aqui 2 palitinhos, que eu posso colocar um aqui para o Pedro e um para a Ana. Só que a Ana fala que ela tem 2 lápis a mais que Pedro. Ficou quantos lápis para cada um? Para cada um ficou 4. Aqui, ó,
4 para o Pedro e 4 aqui para a Ana, certo? Então, tem 4 aqui para cada um. E sobrou mais 2. A Ana, ela tem 2 a mais. Então, esses 2 a mais aqui que sobraram, vai ficar aqui com a Ana, certo? Então, a Ana, ela tem quantos lápis? Ela tem 6 lápis, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o Pedro, ele tem apenas 4 lápis, certo? 1, 2, 3, 4. Então, vocês vão colocar aí, Pedro tem 4 lápis, porque aí você embaixo você vai colocar esse cálculozinho, 6 mais 4 é igual a 10, certo? Ó, 6 mais 4 é igual a 10, o total aqui de palitinhos que eu tenho, no caso, os lápis aí deles. E na Ana, você vai colocar, Ana tem 6 lápis. Aí você vai colocar um outro cálculo, não mais de adição, e sim de subtração. 6 menos 4 é igual a 2, tá bom? Que é os 2 lápis a mais que ela tem, que ele. Na nona questão diz assim, vamos rir com o palhaço espirro, descubra os resultados e pinte de acordo com o código. Então, aqui cada código, né, cada resultado é uma cor. O número 1, azul claro, 2, vermelho, 3, azul escuro, 4, laranja, 5, amarelo, 6, verde, 7, preto, 8, cinza e 9, roxo. Então, no palhaço tem alguns cálculozinhos, né, de adição, outros de subtração. Você vai resolver e descobrir qual o resultado e pintar aí na cor indicada do resultado, de acordo com a legenda, de acordo com o código. Por exemplo, aqui, nesse espaço, no cabelo aqui do palhaço, vamos ver aqui só o exemplo aqui, o do cabelo do palhaço. 6 mais 3. Quanto é 6 mais 3? Ó, vamos usar aqui os palitos, né? Já que eles estão aqui. Então, aqui tem 10 palitos. Eu vou pegar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 3, certo? 1, 2, 3. 6 mais 3. Quanto é que dá? Vamos contar agora ao todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 6 mais 3 é igual a 9. 9, a cor é roxo, não é isso? Então, 9 mais 3 é igual a... Ou 6 mais 3 é igual a 9. Aí, você vai pintar esse cabelinho aqui dele de roxo, tá bom? Aí, 8 menos 3. Vou pegar novamente aqui o outro cabelinho dele, tá bom? Do outro lado. 8 menos 3. Agora, é uma subtração. Vamos pegar 8 palitinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá bom? Menos 3, aqui tem 8, tá bom? Tem 8 palitos. Aí, eu vou tirar 3, tá bom? Vamos aqui, eu vou colocar aqui de uma maneira que dê pra ver. Tem 8. 8 palitos. Aí, eu vou tirar 3, tá bom? 1, 2, 3. Ficou quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 8 menos 3 é igual a 5. O 5 é para pintar de que cor? De amarelo. Aí, você vai pintar esse outro lado do cabelo dele de amarelo, tá bom? E assim, você vai fazer todos os outros cálculos que tá aí no palhaço e pintar de acordo com a legenda. Tá certo? Então, bons estudos e até amanhã. Tchau!